Nos meus últimos vídeos, eu venho falando de alguns tipos de investimentos, e neles eu sempre tento retomar três conceitos fundamentais dos investimentos, que é o retorno, a liquidez e o risco. Mas na parte de explicar o conceito de retorno, eu acabo deixando algo fundamental de lado e eu tentarei explicar no vídeo de hoje. E aí, gente, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Mauro, eu sou economista e especialista de investimentos. No vídeo de hoje eu vou tentar me aprofundar mais no conceito de rentabilidade na renda fixa. Como eu já expliquei em vídeos passados, na renda fixa, temos dois tipos de investimentos, que são os investimentos pós-fixados e os pré-fixados. Eu vou deixar o link do vídeo que eu já fiz explicando a diferença desses conceitos na descrição. Bom, mas além disso, eu também já falei brevemente sobre imposto de renda, que é o que a gente paga quando a gente obtém lucros nos nossos investimentos, mas tem um outro detalhe importante que todo investidor precisa saber e eu ainda não consegui explicar para vocês. Bom, fiz uma planilha aqui para explicar melhor para vocês. Basicamente, aqui nessa planilha nós temos o Tesouro Prefixado 2028. Eu peguei os dados aqui justamente no site do Tesouro Nacional. Eu vim aqui em prefixado, peguei aqui ó, Tesouro Prefixado 2028, eu peguei essa taxa de rentabilidade, peguei o prazo de vencimento. Aí vamos voltar lá na planilha. Aqui, ó, tem o investimento mínimo seria esse, só que o preço unitário do título seria esse aqui, ó. Simplesmente aqui na plataforma do Tesouro Direto, o investimento mínimo, ele pega o preço unitário do título e ele divide por 100 para ficar mais acessível, né? Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, pega o preço unitário do título, dividido por 100, vai dar exatamente o investimento mínimo, que está lá na plataforma do Tesouro Direto, tá? Eu só, enfim, fui numa parte do site e peguei aqui o preço unitário do título, tá? Que é o preço de um título. Aqui é o preço de 0,1 título, tá bom? Enfim, aí o prazo é de 2 anos e um mês, né? Eu fiz uma simulação aqui que o João Rico ele vai investir no dia de hoje, né? Acho que aqui a gente está em 3 de dezembro de 2025, tá? É o momento que eu estou gravando esse vídeo. Então é a data que o João Rico vai fazer esse investimento e ele vai resgatar só no dia 1 de janeiro de 2028, tá bom? Isso vai dar exatamente 2 anos e um mês. Fechou? Combinado? A taxa de rentabilidade vai ser essa, como eu já falei, eu peguei essa taxa aqui e ela tá ao ano, tá? Esse A.A é ao ano, então é isso. Aí beleza, aí o João Rico, ele vai investir 7.807. Né? Basicamente, ele vai comprar 10 unidades do Tesouro Prefixado 2028. Bom, e o prazo, eu já falei, né? 2 anos e um mês, e a rentabilidade é essa. Bom, daqui 2 anos e um mês, cairá para João, né, na corretora do João, na conta do João, vai cair R$ 9.928. Bom, se a gente for pegar a diferença do quanto ele investiu e do quanto ele resgatou, vai ser R$ 2.121. Esse é exatamente o lucro total bruto do João Rico, ou retorno total bruto ou rentabilidade total bruta. Né? Se a gente for pegar ali e fazer uma continha para descobrir o percentual, né, o quanto de juros em percentual ele ganhou, foi 23%. Tá? Aqui nessa aba aqui eu deixo todas as fórmulas que eu estou usando aqui nessa planilha, tá bom? Por enquanto, vamos esquecer um pouco das contas e vamos focar mais no resultado. Então, beleza, o João Rico investiu por 2 anos, ele tinha 7 mil, quase 8 mil aproximadamente, e saiu ali quase 10 mil, e saiu com 10 mil depois de 2 anos, tá? Enfim, aí o lucro dele vai ser ali de uns 2 mil reais, equivalente a 27%, né, no período. Tá? Aqui a rentabilidade está ao ano, né? Então, no primeiro ano ele ganhou 12%, no segundo ano ele ganhou 12%. Aí, juntando as duas, vai dar 23%, né? Juntando a rentabilidade desses 2 anos. Então, beleza. Aí, depois que ele dá a rentabilidade bruta, eu vou tirar os impostos, né? Aí, vamos lá, né? O João precisa pagar o imposto de renda dele, né, para o Estado. E aí, como ele pegou e investiu, o prazo de investimentos foi de 2 anos e um mês, isso equivale a 760 dias. Então, o João deve 15% do seu lucro para o Estado. Né? Aí, como que eu sei? Bom, no site do Tesouro Direto, na internet, dá um Google que você pode procurar ali por tabela progressiva de imposto de renda. Você vai achar essa tabelinha aqui, ó. Qual que é a lógica dessa tabela? Quanto mais tempo o seu dinheiro ficar investido, menos imposto você paga. Então, se o seu dinheiro ficar investido mais de 180 dias, você vai dever 20% de imposto se você resgatar o seu investimento e obtiver lucro, tá bom? E no caso do João aqui, ele ficou mais de 721 dias com dinheiro investido. Né? Então ele vai cair aqui na faixa de 15%.
tá? Então ele vai dever 15% de imposto para o governo. Então a gente vai tirar 15% do lucro, tá? Então a gente vai tirar 15% dos 2.121. Isso é equivalente a R$ 318. Então, R$ 318 vai para o governo, combinado? Fechou? Ficou claro? E aí, beleza. E aí a gente vai subtrair esses R$ 318, esses 2.121, e que vai dar um lucro líquido, ou um retorno total líquido, ou uma rentabilidade líquida de 1.803, tá? Aí, se a gente for pegar essa mesma lógica percentualmente, tá? Aqui a rentabilidade deles bruta sem imposto, foi 27%. Se a gente subtrair o imposto, vai ficar 23% a rentabilidade dele, tá? Como eu te falei, não se apegue à fórmula ou como eu fiz esse cálculo por hora, tá bom? Eu deixei as fórmulas aqui no final, eu vou deixar essa planilha disponibilizada para você baixar, para você estudar, tá bom? E se você tiver dúvida também, pode comentar aí nos comentários daqui do vídeo, que fica aqui embaixo, que eu respondo, depois você pode me chamar para conversar, sem problema nenhum. Mas eu quero que você entenda o que é rentabilidade bruta e o que é rentabilidade líquida, né? Que basicamente na rentabilidade líquida você vai subtrair os impostos. Agora, a próxima, acho que até aí, acho que até você vai achar bastante pessoas falando sobre isso. Só que muita gente esquece de falar sobre o retorno real, justamente porque é um pouco mais complexo mesmo de você calcular e você explicar o retorno real. Simplesmente, o retorno real é você pega o seu retorno líquido, em percentual mesmo, né, que é esse aqui, ó, o 23%, e você vai subtrair a inflação do período, tá? A inflação, ela é basicamente o aumento dos preços, né, o aumento generalizado dos preços, né? Mas, por outro lado, ela também é a perca do poder de compra ou a redução do valor da moeda, tá? É um conceito um pouco abstrato, mas só que impacta, tipo assim, a nossa vida muito. Eu acho que aqui no Brasil, você pode ter a sensação de que as coisas estão ficando mais caras com o tempo. Eu aposto que você tem essa sensação, né? Simplesmente, essa sensação que você sente é a inflação, tá? Então, todo ano, o governo ele coloca uma meta de inflação, ele coloca uma meta de desvalorização do seu dinheiro, tá? Então, basicamente, o real brasileiro ele é fraco, né? É uma moeda fraca, justamente porque a gente é um país desenvolvido e também porque a nossa inflação é alta, né? Então, essa inflação, você também tem que considerar ela nos seus investimentos, você tem que subtrair ela dos seus investimentos, tá? Então, basicamente, esse que é o retorno real. É o seu retorno líquido menos a sua inflação. Aí, como o investimento do João Rico foi um investimento de 2 anos, eu tenho que subtrair a inflação desses 2 anos. E aí, eu fui lá no Boletim Focus. Bom, acho que eu vou até aqui, ó. Eu fui lá no Boletim Focus, vou fazer aqui ao vivo para vocês, hein? Tá gravado, mas eu vou fazer aqui ao vivo. Eu fui lá no Boletim Focus, rapidinho aqui, vamos ver se a internet vai. Boletim Focus. Vamos lá, Boletim Focus. Eu vim aqui no Boletim Focus. Eu esqueci de deixar o relatório aqui aberto para ficar mais fácil, mas vamos lá. Bom, eu vou aqui rapidinho para vocês saberem como é que eu peguei, ó. Ó, o Boletim Focus de 28 de novembro de 2025. Deixa eu explicar antes o que é o Boletim Focus. O Boletim Focus, ele traz as expectativas de inflação, de PIB, de taxa de câmbio, de taxa de juros. Ele traz as expectativas futuras, né? O que os bancos, os economistas do mercado financeiro, como eles acham que vai estar os juros daqui 3 anos, daqui 2 anos, daqui um ano? Tá? Como vai estar o PIB daqui um ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos? Como vai estar a inflação daqui um ano, daqui 3 anos? Esse Boletim Focus ele é publicado toda segunda-feira, tá? Então, eu peguei aqui essa última segunda-feira, né? Acho que, putz, era ter pegado o Boletim Focus na segunda-feira de dezembro, né? Mas, enfim, vamos fazer com isso aqui mesmo, que não vai mudar muito. É só um exemplo. Bom, aqui, ó, eu vim aqui, ó, aqui na inflação de hoje, peguei isso aqui, 4,17. Então, no Boletim Focus desse dia aqui, o mercado, no geral, na média, acha que em 2026 a inflação vai ser 4,17. Eu venho aqui, coloquei na minha planilha, ó, como vocês podem ver aqui 4,17. E aqui eu fiz a mesma coisa para 2027, né, que eles acham que a inflação vai ser 3,80. Aí eu vim aqui na minha planilha, peguei 3,80. E aí eu somei
essas duas inflação, né? Porque o João Rico ele vai ficar com o seu dinheiro investido em 2026 e em 2027, né? Então eu tenho que somar essas duas inflação. Na prática, eu multipliquei isso aqui, porque taxas percentuais não se somam, elas se multiplicam. Mas para ficar mais fácil de entender, vamos pressupor que eu somei, porque o resultado não fica muito distante. Eu vou até aqui fazer para vocês, ó. O resultado não fica muito distante, mas não é o ideal você fazer isso nos cálculos, né? O ideal é você mesmo multiplicar, tá? É a forma ideal de você fazer multiplicando. Taxa, enfim, você se multiplica, não soma. Mas, para efeitos didáticos, vamos supor que eu somei, né? Eu somei aqui, enfim, vai dar um resultado muito próximo. Fica até igual. Acho que não é igual. Deixa eu só abrir aqui para mostrar que não é igual. Né? É diferente. Mas enfim, vamos lá, continuando. E aí, o meu retorno real foi de 14%, né, nesses 2 anos. Né, o investimento do João Rico, ele teve uma rentabilidade, um retorno real de 14% ao ano. Tá? Isso significa que ele superou a inflação. Né? Isso significa que o dinheiro dele se valorizou com o tempo. Tá? Se você tiver um retorno real negativo, aqui no caso está positivo, vou até pintar aqui de verde, está positivo, aí está ótimo, seu investimento foi bem sucedido. Agora, se for negativo, né, se por algum motivo você fizer esse cálculo e a inflação ela for maior do que o seu retorno, não é esse caso, mas se fosse maior, aí isso significa que você perdeu o poder de compra, significa que seu dinheiro está valendo menos, tá? E você provavelmente investiu de uma forma errada. Né? Então, enfim, eu vou deixar essa planilha disponibilizada, eu vou deixar o link para você baixar essa planilha aqui na descrição do vídeo, tá? E aqui vai ter as fórmulas, se você quiser entender melhor como eu fiz esses cálculos, beleza? E acho que por hoje seria isso, tá? Não vou me estender muito, enfim, acho que hoje esse vídeo é um vídeo um pouco mais técnico, mas acho que é importante o investidor entender o que é retorno bruto, o que é retorno líquido e o que é retorno real. Tá? Bom, por hoje seria isso. Não se esquece de curtir se você gostou do vídeo. Se inscreva aqui para receber mais conteúdos. E bom, se ficou com dúvida aí, fica à vontade para comentar. Como eu já disse, eu vou ter o maior prazer de te responder. Bom, se torne consciente do potencial do seu dinheiro. Até mais.